nome é Ismael Costa e eu vou comentar sobre uma das palestras que eu assisti no Dev Leaders, que é o que vem depois do sênior na carreira de programador. Aí os créditos vão para o Dev Leaders Conference 2022 e o palestrante que deu essa palestra daí foi o Mário Souto, e ali tem as redes sociais dele também, para quem quiser acompanhar. Então, hoje se fala bastante na carreira em Y, né? Que antigamente a única maneira que tinha de um profissional da área de tecnologia, mas falando da área de programação, era ele ir crescendo de nível de experiência, até que uma hora, inevitavelmente, se ele quisesse conseguir crescer mais na área dele, ele tinha que entrar para a área de gestão. E aí, com o tempo, foi se percebendo que a gente estava perdendo ótimas pessoas técnicas e ganhando péssimos gestores, porque nem todo mundo tem esse perfil assim de mais gerencial, de lidar mais com pessoas, de lidar bem pouco com tecnologia. E aí, a partir disso, foi sendo criada a parte de esse estilo de carreira em Y, em que você consegue continuar crescendo dentro da área técnica, você vai ter que lidar também com pessoas, mas você vai focar mais para a área do desenvolvimento do que para a área de gestão propriamente dita. E aí, para poder falar o que vem depois do sênior na carreira de programador, eu acrescentei um adendo aqui que é da minha autoria, porque focava mais no pessoal que já era sênior lá, então o pessoal já sabia o que vinha antes, mas aí eu pensei que, como o pessoal do Movimento Codar está participando e também pegando o pessoal que vai assistir, que ainda não chegou no sênior, eu resolvi apresentar um pouco do que vem antes do sênior na carreira de programador. Então a gente começa ali como um intern, associate ou júnior, e aí o que é ser um júnior? O que se espera de um júnior e como se preparar no técnico para isso daí? Primeira coisa do que se espera é que você tenha conhecimento de alguma linguagem de programação, né? Você já vai ter ali uma condição de conseguir resolver alguns problemas mais simples, então ninguém vai chegar para um júnior dentro de uma empresa e jogar para ele uma tarefa complexa, ou então sem ter o apoio de alguém, né? E o principal que a gente espera nessa fase daí é que a pessoa esteja focada em estudar e aprender cada vez mais sobre a parte técnica, né? Aprender mais sobre o que ele está usando para trabalhar no dia a dia e que ele foque na tecnologia presente na empresa, né? Não adianta você começar ali no início da sua carreira como júnior, você conseguiu entrar ali no mercado de trabalho, você está numa empresa ali que usa Java como maior linguagem de programação ali, você vai, sei lá, estudar um Flutter, vai passar para o Dart, ele vai começar a ir focar numa linguagem de programação que ainda não está presente no seu dia a dia, porque isso daí vai te atrapalhar de conseguir se desenvolver no que a empresa espera que você se desenvolva ali no começo, né? E aí, como que a gente se prepara no técnico para fazer isso daí? Estudar e estudar mais um pouco. Projetos pessoais mais simples, com um foco na resolução dos problemas. Então, a ideia quando você está bem ali no começo, o que me ajudou muito foi pegar alguns desses cursos até que eles te mostram um sisteminha e você consegue implementar isso de maneira simples, inclusive é uma das maneiras que a faculdade que eu estudei eu utilizava para a gente poder fixar o conteúdo, né? Você junta tudo que você tá estudando ali dentro de um projeto e para isso daí começar a fazer mais sentido, né? Para não ficar aquele negócio meio solto igual a gente tem muitas vezes no ensino fundamental, no ensino médio, que a gente aprende várias matérias diferentes, mas a gente não chega a ter ali uma maneira integrada em que você enxerga como que tudo aquilo se combina e você usa no seu dia a dia. Prática deliberada,
que é uma maneira de praticar focada mais em você na repetição, mas também na repetição com variação. Então, quem quiser saber mais sobre isso, dá uma pesquisada na internet, tem alguns vídeos que falam, tem alguns artigos que falam sobre isso daí, e eu, se eu não me engano, tem um vídeo do próprio Fábio Akita que foca nisso daí, ele explica um pouco mais do que seria a prática deliberada, né? E conhecer bem a linguagem que você está utilizando. Focar não necessariamente na parte teórica, né, no que tem ali por debaixo dos panos da linguagem, mas principalmente você saber o que existe dentro dessa linguagem, né? O que que você tem ali de biblioteca disponível, quais os tipos de interface que você tem ali para poder usar na hora de programar, se a sua linguagem de programação trabalha com coleções, quais tipos de coleções que existem, para que elas servem, em qual situação que eu preciso usar cada uma. Focar bem assim no que seria o básico da sua linguagem, entender bem ela, antes de tentar se aprofundar muito na parte dos frameworks. Isso daí você vai ter que estudar também, mas é importante você, né, um principal no iniciozinho ali seria focar na linguagem para você entender como tirar melhor proveito durante a resolução dos seus problemas. E aí a gente estudou, e aí vem a pergunta do próximo passo, né, que é o que seria um pleno, o que se espera dele e como que a gente se prepara num técnico para isso daí. E aí é o principal que se espera de um pleno, é que ele já vai resolver problemas complexos, então você já vai ter ali já vai poder resolver problemas que você não precisa ter um acompanhamento muito forte de alguém mais experiente, né? Você vai precisar ali de um apoio ou outro mais, uma coisa mais esporádica, não vai ser uma coisa tão direta igual quando você está ali na parte de júnior. A gente espera que a pessoa já seja multidisciplinar. Então, o pessoal fala muito tem muita gente que fala contra a parte do full stack, porque full stack teoricamente não existiria, porque ninguém consegue saber tudo de todas as coisas. Então, essa multidisciplinaridade seria mais no sentido do profissional em T ali, que você vai começar a se especializar em algumas coisas que você gosta mais, mas você vai ter um conhecimento básico ali para poder lidar com as situações que aparecerem de front-end, de banco de dados. Você vai conseguir ter um conhecimento ali bom o suficiente para poder lidar com essas outras partes que você não é especialista ainda, sem ter muita dificuldade. E aí você já está dominando a parte técnica, então você se espera que você já tenha dominado uma boa parte do técnico e comece a aprender mais o negócio, que é um diferencial no mercado de trabalho, você ter um conhecimento do negócio em qual você atua. Ao mesmo tempo que isso daí pode ser meio complicado para quando você troca de emprego, mas ao mesmo tempo isso daí é um grande diferencial porque as empresas procuram uma pessoa que consiga entender essa ponte daí entre o que o cara que está te passando a tarefa está falando e você conseguir traduzir isso daí para o técnico e vice-versa, né? Você também conseguir explicar para ele o que o sistema está fazendo sem precisar falar grego para ele, né? Porque ele não tem o conhecimento do que você está fazendo ali por trás do sistema. E ficar antenado em novas tecnologias que estão surgindo, né? Você já deixa de focar ali no que você usa no dia a dia, porque você já está acostumado com isso, você já domina bem, e você já consegue olhar para os lados ali e ver o que está rolando ali na área de tecnologia de novo, na área da programação, que dá para você pensar em trazer para dentro da empresa. E aí, como que a gente se prepara no técnico para isso daí? Continua a parte ali de projetos pessoais, mas focado mais na resolução de problemas complexos e de POCs. Então, tipo, você está estudando ali alguma coisa nova, você quer trazer alguma coisa para dentro do lugar que você está trabalhando, você faz uma POC ali, faz uma prova de conceito rapidinho ali para poder mostrar como que ficaria e começa a trabalhar já tipo com ambientes complexos mesmo, pensar na parte mais arquitetural, entra mais prática deliberada,
conhecer os fundamentos da linguagem, aí sim você começa a entender por trás dos frameworks como que eles funcionam, como que funciona por debaixo dos panos ali na sua linguagem. Você já está ali você já tem um conhecimento que você já sabe os 20% ali que é necessário para você se virar e você começa a ir atrás dos outros 80%. Você vai conseguir entender a fundo tudo de tudo? Não. Aí entra aquela questão do profissional em T, né? Você vai começar a estudar mais a fundo algumas coisas ali que você se identifica mais e você vai começar a ver como que elas funcionam por debaixo dos panos, como tirar melhor proveito disso do que a linguagem tem. Vai estudar muito mais teoria, então você já, a prática vem principalmente ali do começo do júnior até o início, o meio do pleno ali, então você vai já tá praticando bastante, você vai começar a se preocupar muito mais em ler e entender como que funcionam as coisas. Aí entra Clean Code, Design Patterns, parte de arquitetura. Eu estava lendo recentemente, inclusive, um artigo do cara falando sobre Clean Code e como que às vezes a pessoa tenta entender o Clean Code por completo antes dele sequer saber, tipo, programar. Então, o pessoal fala até para no começo você aprender como que é um código limpo, você aprender as bases ali, as coisas mínimas, mas não tentar levar isso daí tão ao pé da letra a ponto de isso daí te atrapalhar de aprender a programar em si, porque aí você pode até desanimar quando você está ali no início da sua carreira, está ali como júnior, você começa a montar um código e aí você para e fica olhando como que faria para deixar ele melhor sem ter terminado de resolver o problema ainda, você às vezes começa a desanimar um pouco da área. Você já vai começar a estudar mais sobre performance, então você vai ter ali você já vai ter ali algum conhecimento para poder começar a analisar por que um processo está lento e como que você pode fazer para deixar ele mais rápido. E você já vai ter independência, né? Você já vai conseguir desenvolver as suas tarefas sem precisar do apoio de alguém mais velho ali. Você já consegue levar uma tarefa do começo ao fim sem precisar de muito apoio de ninguém. E aí a gente passa pro perfil que seria o último nível ali, que é o que é ser um sênior. E aí tem 3 tópicos, cada empresa tem a definição de sênior, como que a gente se prepara no técnico para isso daí, e que cada empresa tem as suas peculiaridades. Então, o que seria ser um sênior? Vai depender muito da empresa que você está. Você pode sair sênior de uma empresa porque você já conhece toda a parte técnica dela ali de cabo a rabo, você já conhece a parte de negócio dela de cabo a rabo, então você tem um valor muito grande para aquela empresa ali, como pessoa, não só tipo como programador, mas você já tem um papel-chave ali dentro da empresa. Só que vamos dizer que você trabalha num sistema de e-commerce. Se você for trabalhar num sistema desenvolvido para escolas, já tira ali uma boa porcentagem do seu conhecimento. Então você pode sair sênior de uma empresa e na outra você ser um pleno porque você tem todo o conhecimento técnico, mas você ainda não tem ali a parte de ajudar, de conseguir resolver os problemas que tem a ver com o negócio da empresa. Então, às vezes você pode num lugar valer mais, no outro valer menos. Então isso daí é muito relativo. Experiência e tempo fazem toda a diferença. Então, às vezes, por mais que você mude de contexto, como sênior, como você já tem ali uma bagagem de alguns anos, de ter passado por alguns projetos, de ter passado por alguns problemas, você já consegue prever os problemas antes deles acontecerem, já consegue programar de maneira defensiva para evitar que esses problemas daí ocorram. E, no fundo, a diferença o pessoal fala, tem algumas pessoas que falam que a diferença do sênior para o júnior é que ele já errou vezes o suficiente para saber como resolver aqueles problemas, né? Então,
Isso, a experiência faz a diferença nesse sentido, que você consegue resolver os problemas mais complexos de maneira mais rápida e consegue, inclusive, colocar soluções mais simples para eles. E aí você começa a pensar ali como que você consegue melhorar o seu valor, o seu impacto dentro da empresa, né? Como que você faz isso daí? Então, duas perguntas. Qual que é o problema do lugar que você está trabalhando? E qual parte do negócio hoje mais consome recursos da empresa? Porque chega um nível de senioridade ali que você vai ter o conhecimento técnico muito bom, e aí você começa a olhar para outras áreas para poder ver como que você pode agregar mais valor dentro da empresa, já que tecnicamente não tem como você expandir mais ainda do que aquilo, né? Porque, querendo ou não, o escopo de um crescimento de tecnologia dentro da empresa chega uma hora que ele tem o seu limite ali do problema a ser resolvido, né? Então, a menos que esteja tendo alguma reestruturação ali do sistema, invariavelmente, você vai chegar num ponto ali que você tem que começar a olhar para outras áreas da empresa. Então, imagina que você tem ali um serviço que você usa da AWS e ele está consumindo X mil reais lá por mês. E aí você arruma uma maneira ali de deixar o sistema mais performático ou de simplificar aquilo lá de uma maneira que diminui 10, 20% ali do valor que é gasto com a AWS por mês. Isso daí é uma forma de você agregar valor para sua empresa, que não necessariamente é você produzir mais. Então, como você é uma pessoa só e não tem como você impactar de uma maneira muito individual, assim, tipo, agora eu vou programar duas vezes mais do que eu programava antes, então você tem que começar a procurar como ajudar a empresa de outras maneiras. E aí o seu cargo significa o que esperam de você, né? O cargo de sênior, como falado antes, vai variar de empresa para empresa, então pode ser que um sênior numa empresa signifique ele entender muito do negócio, ele saber resolver aquilo ali, ele conhecer muito mais do negócio, às vezes até do que o técnico, porque ele consegue resolver os problemas do sistema de uma maneira mais rápida do que outras pessoas. E aí o que é a expectativa do pessoal como sênior, né? Expectativa maior é que você vai estar ali surfando no meio do código, né? Vai estar dando pirueta dentro do IntelliJ e resolvendo os problemas de cabo a rabo ali, passar o dia inteiro só teclando ali na sua máquina e no fundo a realidade é um pouco diferente, né? Você vai passar muito mais tempo se preocupando na parte de organização, parte de como tá ali a arquitetura do sistema, ajudar as pessoas mais novas, né? Você vai mexer bem menos no código do que você mexeria no começo. E aí o que vem depois do sênior na carreira do programador? Voltando para o começo. O Tech Manager, que seria o gestor ali do pessoal de tecnologia, ele está focado muito mais nos times e nas pessoas e se preocupando com a carreira delas. Então ele cuida das prioridades do time pensando na parte técnica, ele cuida do time e das carreiras das pessoas, ele garante que o pessoal tem as melhores oportunidades ali, pega os melhores projetos dentro da empresa, e ele não precisa necessariamente ser um dev para ser um gestor, mas ele precisa ter experiência. Então ele pode estar afastado já há um tempo da área de programação, mas ele tem que entender de tecnologia, tem que entender como que as coisas funcionam, mesmo que ele não bote a mão na massa para fazer virar aquilo ali, porque ele também não pode se ver ali de calça curta quando o pessoal começa a chegar propor soluções e ele não saber avaliar se aquilo lá faz sentido para a empresa ou não, né? Já o líder engineer, que seria o lado do líder técnico, né? Ele também vai se preocupar com os times e as pessoas, mas ele também vai se preocupar com os tópicos tech com maior aprofundamento no negócio. Então, qualquer empresa de média indo para grande, ela sofre com isso. Se você tem um time ali com 3 pessoas, você tem 3 pontos de comunicação, né? Que podem se comunicar entre eles. Se você tem 7, cada pessoa vai falar com mais 7 pessoas diferentes, né?
E aí, se você tem 11, vai aumentando isso daqui, né? Vai deixando cada vez mais complexo. Então, isso daí é a lei de Brooks sobre a parte de comunicação. E um dos papéis que você vai ter ali quando você tiver como a parte de liderança técnica é de centralizar, né? De diminuir o efeito disso daqui dentro da empresa. Você vai focar, você vai ser o ponto central ali de difusão das técnicas que estão sendo utilizadas dentro da empresa para evitar isso daqui, né? Porque se um cara daqui resolve, cria alguma coisa dentro do sistema e ele divulga para algumas pessoas, mas aí entram outras, aí não tem quem divulgue mais, né? Aí começa a se perder, e aí começa a ficar bagunçado dentro da organização, cada um começa a fazer uma coisa de um jeito. E aí, falando mais da lei de Brooks, tem a perguntinha ali, né? Quanto que o tempo vai demorar o projeto vai demorar se eu colocar mais 2 pessoas? Aí o carinha responde, adiciona mais um mês para treinamento, um mês para complexidade e outro mês para eu lidar com o drama ali, né? Para poder lidar com todas as pessoas que estão entrando dentro do projeto. E aí o cara fala, mas então depois de tudo isso, eles vão ser úteis numa reunião. E aí a lei de Brooks fala também da parte de quando você insere mais pessoas dentro do projeto, como que funciona. Tem esse gráfico aqui de como que isso daí vai afetar a produtividade da sua equipe, né? Então, muitas vezes você tem ali o projeto atrasado e você pensa, pô, preciso de mais gente, vou contratar mais gente. Então, você vai ter ali uma fase de estresse, você vai cair, a produtividade vai diminuir durante um tempo, e aí depois desse tempo daí que as pessoas adquirem esse conhecimento daí, elas vão começar a conseguir produzir mais, né? E aí você chega num ponto ali de equilíbrio novamente que você já tem as suas métricas dentro e já consegue, tipo, avaliar quanto tempo que vai demorar isso daí. Por isso que o pessoal fala para não adicionar mais pessoas quando um projeto já está atrasado, a tendência é de que ele fique mais atrasado do que ele já estava. E aí, falando mais do papel do sênior ali, depois do sênior, né, como que na parte de liderança, planejamento e documentação. Como você é uma pessoa só, voltando para a lei de Brooks ali, você uma hora pode também não ser mais aquela bolinha do meio, né? Então você pode precisar ser a bolinha que está fora da bolinha do meio e gerenciar outras bolinhas igual aquela, né? Então você pode ser o líder técnico de um time e começar a ser o líder técnico dos líderes técnicos de outros times. E aí como que você faz para poder garantir que a informação não se perca durante todo esse processo? Documentação, porque a documentação ela escala e escala bastante. Então, como lead, inicialmente nos projetos você está pensando alguns passos à frente e deixando o caminho mais organizado para o time, né? Você, quando está começando o projeto ali, você vai ajudar o pessoal você vai estar montando a arquitetura junto com outras pessoas ali, e você já vai estar pensando no quê? Na documentação, como que eu garanto que isso daqui que eu estou desenvolvendo vai ser utilizado da maneira correta, e aí você vai trabalhando nisso daí. E multiplicar conhecimento impacto é a chave conforme você sobe na carreira, né? Então, como subir mais na carreira quando eu já atingi o limite técnico, eu tenho que arrumar formas de impactar mais pessoas, impactar mais a empresa que eu estou trabalhando, né? Entra lá a parte do custo, entra a parte da documentação, criar ferramentas que facilitem o trabalho das outras pessoas, né? Você vai criar coisas que tiram o boilerplate, código repetitivo que a pessoa tem que criar toda vez que ela vai desenvolver alguma tarefa, você vai começar a focar em como que você pode fazer para poder tornar as pessoas mais produtivas e diminuir as complexidades que elas encontram durante o dia a dia. E aí era isso que tinha que passar. Eu estou agora no início da liderança técnica, então o que vem depois eu conto mais para frente. Eu repeti ali os créditos para o palestrante e para Dev Leaders. E é isso. Obrigado.